é gerada em cima de uma liderança. Uma nação também é constituída por uma liderança. Nós vemos que tem muitas lideranças nos tempos de hoje que estão se liderando mal por falta de entendimento, por falta de fidelidade, por falta de justiça. Tem pessoas da autoliderança que estão corrompendo. Nós podemos ver que tem nações se destruindo porque está deixando um legado de corrupção, está fazendo um legado de injustiça, e os que estão sofrendo, os maiores, as principais pessoas as que estão sofrendo hoje. Por quê? Porque aquilo que foi confiado a Deus para que nós viemos liderar, eles não estão fazendo segundo aquilo que Deus propôs em nossos corações. E eu quero dizer para a amada igreja, o Deus Todo-Poderoso, o que está fazendo nos dias de hoje, é arrancando aqueles que estão em cima na liderança e colocando embaixo. Nós vemos país com a liderança fracassada. Grandes nações que eram para estar no topo, por causa dos seus benefícios, por causa das suas riquezas naturais, que tinha tudo para ser uma nação de primeiro mundo, infelizmente, está dando exemplo de uma nação corrompida, e está levando o povo a sofrer com isso. A Bíblia diz que quando Israel estava sem essa liderança, que foi fundaram os dois partidos, a Bíblia diz que o povo que apoiaram Urim prevaleceram. A Bíblia diz que Tibni morre e Urim prevalece. E Urim, ao prevalecer, em vez de Urim fazer aquilo que agradava a Deus, porque os reis daquela altura conheciam os mandamentos, era obrigado a conhecer os mandamentos de Deus, é obrigado a fazer conforme a palavra fala. Urim não fez. Urim foi edificar altares, foi adorar ídolos, foi levar o povo de Israel a outro rumo, a se distanciar da presença de Deus. A Bíblia diz que Urim foi o rei, um dos piores reis, foi o pior rei que antecederam os reis anteriores. Urim fez o que era mal aos olhos do Senhor. A liderança, geralmente, é dividida em dois legados. Um legado de fidelidade e um legado de pecado. Famílias inteiras, eu quero falar para a amada igreja, estão sendo destruídas porque a liderança está deixando um legado de intrigas, de confusões, um legado de bebedice, um legado de prostituição. Famílias inteiras estão sendo destruídas porque estão deixando um legado de vaidade para os seus filhos. E a Bíblia diz que Urim, o legado que o rei Urim deixa para Acabe, foi um legado de vaidade. Foi um legado de iniquidade. Mas o pior erro de Acabe não foi prosseguir na iniquidade de Urim. Foi ele ter por mulher Jezabel.
Jezabel, uma profetisa, foi uma influenciadora da descrença do povo de Israel. Ela desviou o povo, por influência dela, o povo se distanciou da presença do Senhor. Isabel passava por cima de todos e de tudo para conseguir o que queria. Ela manipulava todos para conseguir alguma coisa. A Bíblia vai nos dizer que Urim foi comprar a vinha do seu vizinho, e o seu vizinho nega de vender a vinha para Acabe. Acabe fala para Jezabel, Jezabel premeditou a morte daquele homem. Jezabel é uma mulher má, uma mulher perversa, uma mulher que queria passar por cima de todos, por causa da vaidade, um legado. Ela influenciou o povo de Israel a distanciar da presença do Senhor. Jezabel, ela edificou, ela serviu a um Deus chamado Baal. Ela serviu a Baal e se curvou diante dele. Jezabel foi a protagonista, foi a principal peça para convidar, para contratar profetas para profetizar aquilo que não estava na palavra do Senhor. Jezabel, uma mulher perversa, uma mulher de coração duro, uma mulher que afastou, tirou o povo da presença de Deus. A Bíblia diz que Baal, o povo já não adorava mais a Deus, adorava Baal, que significa o Deus da tempestade, o Deus da chuva, o Deus da colheita. Eu quero dizer para a amada igreja, a colheita não vem de Baal, a colheita não vem de Baal, a chuva não vem de Baal, porque acima de Baal tem um mais poderoso, aquele que abre os céus, aquele que cerra os céus, aquele que manda a chuva, aquele que dá vida e vida abundância ao povo. Acima de Baal tinha um Deus que estava no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que até um respingo da chuva, até um floco de neve está no controle de Deus. Aleluias. Está no controle de Deus todas as coisas. A Bíblia diz que Acabe influenciou aquele povo, juntamente com a tua esposa Jezabel. E a Bíblia vai nos dizer que Deus levanta um homem, um profeta, chamado Elias. Um profeta do reino do norte, nos tempos de Acabe e de seu filho Acasias. O nome Elias significa Senhor é meu Deus. Elias foi um homem que Deus levantou para que o povo viesse reconhecer a religião do Senhor, reconhecer a sua apostasia e colocar a tua vida na direção de Deus. Elias veio para fazer que o povo reconhecesse a Deus. Reconhecesse. Sabe o que é reconhecer a Deus, amada igreja? Reconhecer a Deus, não sei se já aconteceu com você algo
de nós ficarmos 10, 15 anos sem ver uma pessoa, e quando nós vemos aquela pessoa, e nós falamos assim: eu te reconheço de algum lugar. O povo afastou de Deus muitos anos, e já não conhecia mais a Deus. E o que o rei Acabe ensinava para aquele povo, é que eles viessem reconhecer a Deus. Olha, Deus, o Deus que você servia continua sendo o mesmo, hoje, sempre e eternamente. O povo afastou de Deus, esqueceu o que Deus fez na vida deles. A Bíblia diz que Elias profere palavras de justiça e fala: nem orvalho, nem chuva cairá nestes próximos anos. Nem orvalho. O orvalho, amada igreja, na época da seca tem plantas, só por causa do orvalho ela permanece verde. Elias chega para o povo assim, eu vejo Elias chegando para o povo assim e fala assim: como está o dia hoje? Está sol? Vai chover? Está formando para chover? Elias fala assim: olha, hoje não há nada para ninguém, hoje não há mais chuva para ninguém, porque o Deus que eu sirvo cerrou os céus por causa da iniquidade do povo. Não há mais nada para ninguém, não há orvalho e nem chuva. E Deus chamou Elias para reconduzir o povo. O povo já não conhecia o caminho do Senhor. Reconduzi-lo é mostrar que o caminho que ele servia a Deus continuava sendo o mesmo. Olha, o caminho é esse. O caminho não é esse aí, aonde está te levando a adorar Baal. O caminho é esse. Elias reconduz o povo. O povo esqueceu do caminho do Senhor. A Bíblia diz que Deus levantou Elias para reconduzir o povo à sua fidelidade a Deus de Israel. Elias, o restaurador. Elias foi o restaurador do povo. Elias quis limpar, que o povo seja limpo, que o povo retirasse aquela crosta do pecado sobre a vida deles. Era restaurar, era purificar o povo de Israel. Elias foi o reformador. Reformador quer dizer o quê? É ensinar o povo duas vezes, é voltar tudo do começo. O povo tinha esquecido da palavra. O povo tinha esquecido da verdade. Elias falou assim: olha, a palavra é essa. O que Elias falou, em um só dia, 450 profetas de Baal não falou em décadas a verdade para aquele povo. O que Elias falou em um só dia, 450 profetas de Baal não falou para aquele povo, porque o povo não estava falando esta palavra verdadeira. Porque os profetas de Baal eram contratados para falar o que Acabe queria. E Elias veio para restaurar, para salvar o povo. A Bíblia diz que Deus manda aquela seca durante 3 anos e meio. E quando Elias profere essas palavras de justiça, a Bíblia vai nos dizer que imediatamente Deus tira Elias dali. O que eu vejo nessa palavra era a convicção que o profeta Elias tinha. Era a convicção, ele falava com convicção, com certeza, que as palavras que ele proferiu a Deus ali, ia acontecer. A Bíblia diz que Deus cerra os céus, não manda chuva mais, e Deus tira Elias dali para o ribeiro de Querite. E fala ali: olha,
Deus esconde, preserva a vida de Elias. E fala, e olha, ali vai ter sustento para a tua vida. O que eu quero dizer para você, minha amada igreja, que o sustento, que a providência não vem de Baal, a providência vem de Deus. É de Deus que vem a providência. Elias não queria nem saber, porque ali a seca, a escassez ali era para todos. Mas a confiança de Elias que tinha em Deus. Eu quero dizer para a amada igreja, que mesmo na escassez, na bonança, Deus vai te sustentar. Deus vai levantar pessoas para te servir. A Bíblia diz que Deus manda Elias para o ribeiro de Querite, para ser alimentado pelos corvos. E outra, Deus manda o alimento por completo. Manda o café da manhã, manda o almoço, manda o jantar, manda o lanche da noite, manda tudo. Porque quando Deus quer abençoar, aquele que permanece firme na presença dele, Ele abençoa. É na escassez que Deus quer falar contigo nessa noite. Mesmo na escassez, Deus vai te abençoar. Aleluias. E a Bíblia diz que o ribeiro de Querite seca. O ribeiro seca. E a providência de Deus vem para Elias outra vez. Olha, você vai a Sarepta, que ali tem uma viúva na extrema pobreza. E a Bíblia diz que Deus fala para Elias, olha, e eu já ordenei que ela te sustente. Eu já ordenei. A viúva, uma adoradora de Baal, vivendo na escassez. Mas o profeta Elias não contendeu com Deus. Obedeceu. Obediência. Confiança em Deus. A Bíblia diz que aquela pobre viúva, quando Elias chega na porta da cidade, aquela pobre viúva estava com 2 cavacos na mão, para fazer um bolo, para ela comer, e teu filho comer, e depois morrer. Elias chega e pede água, e fala assim, olha, aproveitando que você vai lá dentro pegar água, faz um pequeno bolo para mim, traga primeiro. Aí ela disse assim para o profeta Elias, não vês que eu estou com 2 cavacos na mão, e nada tem em casa, senão uma pequena quantidade de azeite na botija, um pouco de farinha. E Elias fala com ela assim, vai porque Deus está mandando. Aquela viúva, creio eu, que falou assim, esse aí é homem de Deus. Esse aí é homem de Deus, vou obedecer. Eu quero dizer para a amada igreja, Deus já ordenou pessoas de longe, pessoas que vocês nem conhecem, para servir vocês, para abençoar. Elias não conhecia essa viúva, Elias não conhecia essa mulher, uma pobre viúva vivendo na escassez, devido àquela seca. Deus levanta uma viúva adoradora de Baal para sustentar. Tem pessoas no nosso meio que Deus já ordenou, pessoas que nem vocês conhecem, para servi-los. Pessoas que vocês nem imaginam, Deus já ordenou para servi-lo. Eu quero dizer para a amada igreja, que a providência não vem de Baal, a providência não vem de Azera, a providência não vem de Acabe, a providência não vem de Jezabel, a providência e a multiplicação vem de Deus. Essa pobre viúva, na ótica humana, não tinha condições de sustentar
Elias, de proteger Elias. E Deus vai e levanta uma pessoa que Elias, se calhar, menos esperava que Deus ia mandar ele ter. Uma pessoa que ele nem conhecia. A providência de Deus vem em nossas vidas quando nós confiamos, quando nós colocamos na presença. A Bíblia diz que quando Elias clamou ao Senhor, Elias clamava com convicção, com certeza. Elias tinha comunhão com Deus. Ele sabia que quando ele profetizava, quando ele falava para a nação, ia acontecer. A Bíblia vai nos dizer que Acabe chega para Elias e fala assim com Elias: por que perturbas Israel? E Elias fala assim para Acabe, o rei Acabe: quem perturba Israel é você e a casa do teu pai, porque você conhece os mandamentos e não segue-o. A Bíblia diz que Elias fala assim para Acabe: junta os profetas, os 450 profetas e os 400 de Azera, reúne o povo, que eu quero falar algo. E a Bíblia diz que Elias chega e fala assim: por que cocheareis em dois pensamentos? Por que cocheareis em dois pensamentos? Se é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Será que sou eu? Estou cumprindo a palavra de Deus, não tem medo de falar a verdade. E vocês são 450 que conhecem a verdade e estão desviando dessa palavra. Elias falava sem medo. Um profeta só fez a diferença. Um profeta fez a diferença naquela nação. Um profeta. Eu quero dizer para a amada igreja que Deus está levantando profetas para fazer a diferença na nação de Portugal nessa noite. Oh, aleluias! Oh, aleluias! A Bíblia diz que Elias faz um desafio ao povo. Fala assim: ó, traga 2 bezerros e vamos sacrificar em cima do altar. Colocamos lenha e parte o bezerro em pedaços para cada um de vós. E vamos clamar. E vocês clamam o Deus, o vosso Deus, que eu vou clamar o meu Senhor. Aquele que mandar fogo será o Deus de Israel. A Bíblia diz que Elias não clamou por chuva, por água. Clamou primeiro por fogo. Sabe por que Elias não clamou por água? Porque se clamasse por água, se viesse água, eles iam falar assim: veio água porque Baal que mandou água. Porque o Deus que nós servimos vai muito além do que nós pensamos e o que nós imaginamos. Deus primeiro mandou fogo e depois mandou a água, mandou a chuva. A Bíblia diz que Elias, o profeta Elias, humilha os profetas de Baal. A Bíblia diz que os profetas de Baal clamam até meio-dia e nada do Deus deles responder. E Elias fala assim: clama mais alto. Quem sabe ele não está dormindo. Clame mais alto para que ele acorde. Clame. Quem sabe ele não está fazendo a viagem e não tem como atender vocês. Ou quem sabe ele está ocupado com alguém e não pode atender vocês agora. A Bíblia diz que não houve resposta nenhuma. E faz aquela lambança no altar. E a Bíblia diz que Elias falou assim: olha, dá licença porque com vocês já vi que não sai nada. E a Bíblia diz que Elias clama ao Senhor. Clama ao Senhor, coloca as 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel.
organiza o altar e clama ao Senhor, a Bíblia diz que sai fogo de Deus e consome tudo que estava em cima do altar. E além de consumir o que estava em cima do altar, ele consome também a água que estava ao redor do altar. Eu quero dizer que o Deus que nós servimos é mais poderoso do que o Deus Baal. O Deus que nós servimos é o Deus que manda fogo do alto. O Deus que nós servimos é o Deus que traz providência na hora certa, quando nós pedimos e quando nós clamamos a Ele. O que Deus requer de nós é que nós buscamos a cada dia, que nós confiamos cada dia nele. É isso que Deus requer de nós. Elias humilha. A Bíblia diz que Elias humilhou o povo, os falsos profetas. Eu quero dizer para a amada igreja, vamos continuar confiando em Deus. Vamos continuar buscando a presença de Deus. O que Acabe era para fazer, o que Urim era para deixar, era um legado de fidelidade ao seu filho Acabe. Mas por causa da vaidade, por causa da descrença, por causa da adoração a outros ídolos, infelizmente, Urim deixou um legado de iniquidade para o seu filho. E quando nós deixamos legado de iniquidade para os nossos filhos, com certeza a queda geralmente é grande. Nós caímos em dificuldade. Tem famílias inteiras se destruindo, porque o legado que está deixando é legado de iniquidade, é legado de contendas de intriga, de vaidade. O que Deus requer de nós é comunhão com Ele, é estar na presença dEle a cada dia, é estar buscando a face dEle a cada dia, porque quando nós buscamos a face de Deus, há resposta dos céus para nossas vidas. Eu quero deixar essa palavra para os vossos corações, que nós continuamos firmes e constantes, que nós viemos acreditar no Deus que nós servimos. E eu quero pedir a uma hora para se pôr